Glórias a Deus, graça e a paz daquele que vive e reina para sempre. Aqui fala o vosso pastor e profeta José Carlos. Amados, vou passar-vos uma palavra simples para que vocês tenham um entendimento de que muitas das vezes nós não devemos fazer as coisas pelo nosso entendimento ou por uma brilhante ideia. Porque as coisas de Deus não se brinca com Ele. Não se brinca com as coisas de Deus. E hoje as pessoas têm conhecido algo de Deus que não deviam conhecer, por quê? As pessoas estão brincando com aquilo que é de Deus. Brincando. E por que as pessoas estão brincando com aquilo que é de Deus? Porque as pessoas estão tendo uma brilhante ideia de fazer a obra de Deus. Uma brilhante ideia, vou abrir uma igreja, uma brilhante ideia. Quem disse que coisas de Deus é uma brilhante ideia? É para você usar o teu entendimento. Quem disse? E o que eu quero passar com isso? Para eu não estar aqui a falar, né? Vocês sempre usam a Bíblia, né? Eu vou usar a Bíblia. Para você ter um entendimento disso também. Vamos ver em Marcos, capítulo 16, verso 15 a 16. Diz assim, a palavra do Senhor, que foi traduzida diversas vezes. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes e entre muitas coisas mais. Sabe? E o que Deus está me usando para te passar? Você entende que Deus, quando fala ide, Deus não mandou você ter uma brilhante ideia, não, eu vou pregar evangelho, eu vou abrir uma igreja. Deus não disse, tenha uma brilhante ideia e pregar evangelho. Deus não falou você isso. Deus falou para os discípulos. Você entende? Escuta. Deus falou para os discípulos. Deus não falou para você que teve uma brilhante ideia de abrir igreja. Não. Está repreendido. Por isso que você está transmitindo algo que não é de Deus só porque tem Deus no final. Ide e pregar. Deus falou para os discípulos. Por que Deus falou para os discípulos? Por que Jesus falou para os discípulos? Porque eles foram instruídos por Jesus. Eles foram instruídos por Jesus. E você tem entendimento que você que não é instruído, não. Eu tive uma brilhante ideia. Vou pregar o evangelho. Vou anunciar a palavra. Por isso que você acaba apresentando algo que não é de Deus, porque tem Deus no final. Você está usando a Bíblia, mas mesmo você usando a Bíblia, se você não for estruturado, não tem uma estrutura da palavra de Deus, se Deus não te tornou a fonte da palavra, não prega a palavra, porque você vai usar o teu entendimento para confundir a cabeça do povo. Confundir a cabeça do povo. E o povo hoje está aqui, está frustrado com Deus, confuso. Porque muitos estão tendo brilhante ideia de pregar a palavra. Não é sobre ter uma brilhante ideia, não é sobre usar teu entendimento. É se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. É depender de Deus. E o que Deus quer ensinar você, quer não fazer isso. Entenda que eu vou passar mais um versículo, porque eu não sou muito de Bíblia, né? Sou mais de deixar o Espírito Santo me guiar. Me guiar. Que vemos que, sabe, Jesus em passagem de Atos, capítulo 2, Jesus fala, não saiam do templo até que o Espírito Santo desça sobre vós. Sabe como é? Sabe? Se você ao menos, sabe, até a pessoa que não tem entendimento deve entender isso.
não saiam do templo até que o Espírito Santo desça sobre vós. O que Deus quer nos passar com isso? Com esta palavra? Deus não confia em homem. Porque se Deus confiar nessas pessoas que têm uma brilhante ideia, vou pregar a palavra. Você não é instruído até pegar a palavra? Por que o Espírito Santo tem que descer sobre você? Porque o Espírito Santo vai te instruir. O Espírito Santo vai trazer aquilo que é do reino. O Espírito Santo vai te colocar palavras na boca. Por isso que muitos hoje pregam a palavra usando o quê? Seus entendimentos, estudando teologia. Mas não é sobre isso, amado. É sobre deixar o Espírito Santo descer sobre você. É sobre você deixar o Espírito Santo capacitar você, moldar você. Porque quem vai a Deus, ele está dizendo, Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me molda, é o Senhor que me estrutura para pregar a sua palavra. Mas você não entendeu. Está tendo brilhante ideia e pregar a palavra. E é por isso que estão apresentando um evangelho ocultado a mentira, porque é só mentira. E há muitos falsos por meio disso. Mas eu vim não para mim mesmo, mas para aqueles que precisam ouvir a verdade. Não por meu entendimento, mas por aquilo que Cristo transforma em mim, me capacita e me molda. Para te mostrar que Cristo transforma, Cristo muda as pessoas. Para aqueles que dão oportunidade para ser mudado. E eu te convido hoje, se você quer ser mudado, me envie mensagem. Porque é preciso as pessoas conhecerem a verdadeira verdade, genuína, que vem do reino. E quando eu falo, eu sinto a presença de Deus. Porque Deus está comigo. Eu não falo por meio de mim, por meio do meu entendimento, porque muitos fazem isso. E as pessoas pensam que não. Ei, Jesus, que isso? Usar o entendimento para pregar a palavra de Deus. Confundir a mente do povo. E eu vou te dar aquilo que você está fazendo com as pessoas. Você instrui as pessoas com tuas brilhantes ideias e com seus entendimentos. E quando alguém, um enviado do Senhor, vai pregar a verdade a esta pessoa, ela vai usar aquilo que você colocou ela na cabeça. Um entendimento que você implantou na cabeça desta pessoa. E você vê o que você andou a fazer? Cristo vai cobrar isto. Você que andou a pregar por brilhante ideia. Uma das coisas que eu, servo do Senhor, tenho é temor. Temor de Deus. Temor. Porque você não tem temor de Deus ao fazer essas coisas. Tive uma brilhante ideia, vou pregar a palavra. Não, eu estudei um pouco a Bíblia, vou pregar a palavra, vou anunciar o Evangelho. Quem te enviou? Você foi enviado de onde? Sem o Espírito Santo? Mas para onde é assim? Não tem um Espírito Santo que desceu sobre você, vai instruir quem? Vai ser confundir o povo com as tuas palavras? Para. Deus está falando assim agora, para. Você precisa parar. Você só está a confundir as mentes das pessoas, pregando algo que não é de Deus. Por quê? Porque você não está, o Espírito Santo não está em você. Não está na tua palavra, não está na tua vida. Porque você tem momentos com Deus, não tem uma vida com Deus. Porque isso aqui não é para ler, pelo teu entendimento, é deixar o Espírito Santo te usar para ver o que está por detrás disso. Por detrás disso aqui tem a fonte de vida eterna. Tem a fonte. Porque detrás disso aqui, eu não procuro o que está aqui, eu procuro o que está detrás daqui. Isso aqui, a Bíblia. Que é a fonte. Eu estou sobre a fonte. Se eu tenho a fonte que fez isso, eu devo entender que eu agora vou eu estou sendo usado para... Eu estou sendo inspirado. Deus vai me usar para inspirar as mesmas palavras que foram inspiradas aqui pelo Espírito.
quem usa demais o seu entendimento, estuda teologia demais, e essa pessoa está a falar assim, não confio em Deus, vou confiar no meu entendimento. Você precisa se converter mais. Você precisa entender que você não converteu por completo. Confia no Espírito Santo. Confia em Deus. Quando você pegar a palavra, não prepare a palavra para ser pregada. Não prepare, porque não é você quem fala, é o Espírito Santo que fala. Tenha discernimento. Isso aqui vai levar muitos para o inferno, isso aqui. Porque não tem entendimento. A mensagem que eu te transmiti foi enviada. Não pregue por uma brilhante ideia. Não pregue, porque Jesus disse que não saiam do templo até que vocês, que desçam que é o Espírito Santo sobre vocês. Isso mostra que o Espírito Santo veio para instruir você. Porque muitas das vezes você acaba fazendo por emoção. Em vez de você pregar a palavra, você leva o povo à emoção. Emocionalismo, chorar e blá. Só por emoção na igreja. Nada de Espírito Santo. As coisas estão indo de mal a pior. E eu só vim fazer a minha parte, que é mostrar-te a verdade. Agora, cabe a você agora. Ou aceitá-la, ou continuar ignorando a verdade. Partilhe este vídeo, porque tem pessoas que precisam de ser salvas. E se tu quiseres também ser alguém que quer ser liberto pela verdade, tome a decisão. Me mande mensagem. Acorde para a vida. Se posicione. Porque Cristo está voltando. Ele voltará para cobrar. Cobrar o quê? Cobrar aquilo que Ele tem nos dado. Porque Deus tem dado muitas coisas. Muito. Deus te deu muito. Deu uns dons e muitas coisas. Mas você tem feito o quê? Tem feito o quê? Ignorado. Deus tem usado formas e formas, mas você tem feito o quê? Ignorado. Por causa do teu orgulho. Por causa do você não querer rebaixar para aprender. Deus vai quebrar você. A tua vida vai sendo infernizada enquanto você não entender que ali não é teu lugar. Eu deixo essa palavra convosco. Fiquem bem e na graça do nosso Senhor.